Fala, meu irmão, tudo bem? Tô passando aqui rapidamente para te avisar que eu lancei o principal treinamento de desenvolvimento masculino do Brasil, que é o Elite Masculina. Dentro do Elite Masculina, eu te ensino o essencial para você construir máximo valor masculino como homem, para você criar conexão relevante através de networking eficiente, como que você identifica uma mulher de valor para você ter para sua vida ou para você ter algum tipo de encontro casual com ela, e como que você consegue usar a tua linguagem corporal, incluindo a tua própria entonação vocal, para passar mais respeito. Para você ter acesso ao Elite Masculino agora mesmo, clique em algum lugar desse vídeo. Eu te vejo dentro da nossa área de membros. Não, porque isso dá câncer. Do cu de quem que você tirou a informação de que o uso de testosterona como tratamento médico dá câncer? Da onde que você tirou isso? E na verdade não é o contrário, doutor. Se você tiver com nível muito baixo que pode te dar um câncer de próstata, vamos lá. Quatro. Primeiro, a associação não é a causa. Tá. Certo? A gente tem que... Lembra do brasileiro que confunde princípio com prática? Ele também confunde associação com causa. E o QI de chimpanzé do brasileiro, ele confunde isso com muita frequência. Se nós formos uma enfermaria onde tem 10 homens que infartaram, fizeram cateterismo e colocaram stent. Perfeito. 10 homens. E eu falar assim, Thiago, toma aqui essa prancheta, você vai marcar pra mim quantos desses homens possuem sobrancelha. Aí você vai olhar e vai falar, Alessandro... Todos os 10 homens têm sobrancelha, inclusive uma de cada lado. Eles têm 2 sobrancelhas. Tem 2, tá. Fala, Thiago, concluímos desse estudo que sobrancelha causa infarto. Fala, não, você tá confundindo o cu com as calças. Você tá achando associação, homens que infartam possuem sobrancelha. Ok, é uma associação. Isso não tem um efeito de causa e efeito. Vamos devagar com o negócio aí. A associação existe entre baixos níveis de testo e aumento da incidência de câncer na próstata. Será que baixos níveis de testo causam câncer na próstata? Baixos níveis? Já não sei, porque aí eu não tenho como... É uma associação, não é uma causa. Perfeito. O que acontece? Homens com mais de 60 anos de idade tendem a ter uma incidência maior de câncer na próstata quando comparados a homens com menos de 30. Você vai produzir o pico de testosterona natural no seu corpo entre os 20 e 30 anos. Dos 30 anos em diante, sua testo naturalmente cai 1 a 2% ao ano. Então, quando você chegar nos 60 anos, você tem metade da testo que você tinha aos 30. Uhum. E a incidência de câncer é maior em homens mais velhos do que em homens mais novos. Tá. Então, em homens mais velhos, eu vou ter 2 coisas. Baixos níveis de testo e uma maior incidência de câncer na próstata. Em homens mais novos, eu vou ter altos níveis de testo e baixo câncer na próstata. Isso é só uma associação, isso não é causa. Perfeito. Certo? É só uma associação. Happens to be, por acaso acontece que, ok. Se a gente pensar que testosterona causa câncer, de que maneira, então, mas tem que mesmo assim tomar cuidado, Thiago, porque vai que você começa a tomar testo e isso te dá câncer na próstata. Ótimo, então vamos de novo para um raciocínio lógico. Se altos níveis de testo causam câncer na próstata, você tem altos níveis de testo entre que idade? 20 e 30 anos. Era pra todo mundo da minha idade com câncer com câncer na próstata. Exato. Porque você não tem altos níveis endógenos de testosterona? E já que testosterona alta causa câncer na próstata, por que o cara com 60 anos... Que quase não tem testosterona... Por que ele tá tendo câncer? Exato. Se ele não devia ter baixa testo, então ele tá tendo baixo desenvolvimento de câncer? Da onde foi que você tirou esse raciocínio? Esquece, não tem nada a ver. Perfeito. Tem nada a ver. Ah, mas pode causar infarto. Tem um pessoal que tá... Esses fisiculturistas aí que tomam testos, que tomam hormônios, os caras estão morrendo. Vamos lá, início de conversa. Um fisiculturista de alta performance... desses competidores aí, primeiro, esses caras não têm uma testo fisiológica nem discretamente suprafisiológica. Fisiológica seria uma testo de até 900, 1.200. Fisiológica. Pacientes que fazem terapia de otimização sem utilizar testo, só utilizando os medicamentos que vão aumentar a sua própria produção de testo, eles conseguem chegar a 1.200, 1.300 de testo, naturalmente. Naturalmente. Só que você parece que bate num teto. 1.300, você não vai conseguir passar muito daquilo ali. Se tiver uma genética muito boa, 1.300 é seu teto. Os caras que querem um pouquinho mais, às vezes tá obeso, tá com a resistência insulínica aumentada. Desanimadão. Vou passar o cara no início, então vou dar teste pro cara e vou deixar ele com a testo discretamente suprafisiológica, 1.200, 1.500. Não vale a pena ter uma testo acima de 1.500 porque você começa a ter muito efeito colateral e vai ter que tomar inibidor de aromatização, vai ter que tomar modulador de receptor de estrogênio. 1.500 seria assim, o limite da testo suprafisiológica que é bom trabalhar. O cara que é fisiculturista há 5, 10 anos, esse cara tá trabalhando com 2.500, 4.000 de testo. Então, a diferença entre o veneno e o remédio, muitas vezes é só a dose.
A dose. Tomar água é saudável? Começa a tomar 6 litros de água por dia, em 5 dias você morreu de hiponatremia. Ou afogado. Por que o cara, se a água é saudável, por que o cara morreu afogado na piscina? Ele não tá lá engolindo água, então, porque nesse volume não é legal. Paracetamol, Tilenol, é um remédio muito bom, anti-inflamatório, antitérmico, analgésico. Se você tomar uma dose excessiva, 15 gramas de paracetamol, você vai ter uma hepatite tóxica aguda medicamentosa e provavelmente você vai acabar morrendo disso, se não fizer um transplante de fígado de urgência. Ué, mas é o mesmo remédio? Sim, filho, mas a dose. Álcool é legal pra você se divertir de vez em quando com os amigos. Toma 1 litro de cachaça em meia hora, você vai ver o que acontece com você. Campari, doutor, vai ver o que acontece. Aí fodeu. Né? Então, a dose. Se você vai fazer um tratamento de testo no cara e vai manter o cara dentro de uma testo fisiológica ou discretamente suprafisiológica, até 1.500, a possibilidade dele ter complicação com aquilo é muito pequena. O cara fisiculturista lá que tá morrendo, primeiro, ele não tá trabalhando nesse nível. Ele tá trabalhando em níveis altíssimos. Esses níveis altíssimos de testo, entre outras coisas, podem provocar hipertrofia do músculo cardíaco, porque testosterona, entre outras coisas, é um hormônio anabolizante, vai fazer seus músculos crescerem. E o coração é um músculo. Então o cara pode desenvolver um problema chamado miocardiopatia hipertrófica. O volume do músculo cardíaco cresce muito, mas as artérias que nutrem o músculo cardíaco não crescem na mesma proporção. Vai chegar uma hora que esse cara vai estar fazendo um esforço tão grande, com aquele volume muscular tão grosso, que a quantidade de sangue que está suprindo aquilo não suporta e aí o cara infarta. Não foi exatamente a testo. Foi porque o cara está trabalhando em níveis muito altos. E agora vamos para o resto, porque esse cara não está tomando só testo. Ele tá tomando testo, tá tomando hidroclorotiazida, tá tomando furosemida, tá tomando hormônio tiroidiano, tá tomando insulina, tá tomando GH, tá tomando trembolona, tá tomando Dianabol, tá tomando estanozolol, tá tomando... Aí depois que o cara fez essa sopa química nele, tá tomando Venvance, tá tomando Ozempic, aí quando o cara morre a culpa foi da testosterona. A prescrição do que o cara tá usando tem 25 itens, mas quando ele morreu... Foi a testo. Perfeito. Boa. Então, vamos devagar com a carruagem. Vamos tirar esses mitos aí, doutor. Vamos parar com essa merda. A testo pode te dar alterações? Ela tem contraindicações? Ela vai ter problema? Lógico, tudo tem problema. Até sexo tem problema. Qual é a doença sexualmente transmissível mais comum do mundo? Gravidez indesejada. Tem mais ou menos 8 bilhões de seres humanos vítimas disso aí. É a DST mais comum. Trepei, a mulher engravidou. Puta merda, e agora? Pois é, você acabou de contrair uma DST, né? Porque uma criança é um parasita que suga a mãe durante 9 meses e o pai o resto da vida. Então, você acabou de contrair uma DST que vai te acompanhar durante uns 25 anos, pelo menos. Se o cara... A Beatriz tá rindo ali. Doutor, compara. Pois é. Alfinetei, pai. Se o cara tá tomando testo... Essa vai lá pro alfinetei, velho. Se o cara tá tomando testo, ele vai ter alguns efeitos colaterais do remédio. Alguns que são positivos para eles, outros que não são tão positivos. Vamos pensar nos 3 principais, que seriam efeitos ruins. O primeiro, infertilidade. A testo vai diminuir a sua produção de espermatozoide. Fato. Incontestável. Se você vai sair de fértil para infértil, aí é incerto. O que eu posso garantir é o quê? O uso da testo vai reduzir a sua capacidade de fertilizar uma mulher. Então, de repente, se você tinha 100 milhões de espermatozoides por ml de ejaculado, depois do uso da testo, você pode baixar para 1 milhão. Porra, diminuiu 100 vezes. Mas lembra, para você poder ganhar uma alimentícia, uma pensãozinha alimentícia, você não precisa de 100 milhões, você não precisa de 1 milhão, você precisa de um único. Então o cara tá lá tomando testo, falando, não, porra, vou comer sem camisinha porque eu tô tomando testo, cara. Eu vi no vídeo lá o cara falando que testo deixa infértil. Não, irmão. Testo diminui sua fertilidade, não deixa você infértil. Pode ser que a fertilidade caia tanto que você vai trepar com a mulher durante 5 anos, ela não vai engravidar. Mas não conte com isso. Não é um tratamento contraceptivo para homens. E a mesma coisa o inverso. O cara tá casado com a mulher, começou a usar testo, tava gordinho, queria entrar em forma, queria perder uma gordura, tava muito desanimado, o testo veio baixo no exame, comecei a tomar testo. Pode parar de tomar pílula, mulher, porque eu tô usando testo. Aí a mulher aparece grávida, o cara vai pra casa do amigo, dorme no sofá, chama o advogado, fala, irmão, faz o seguinte, calma. Calma, vamos fazer um espermograma seu? Aí, doutor, eu fiz, tá aqui, ó, 2 milhões de espermatozoides. Falei, pois é, um desses virou seu filho. Um desses. Calma, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas que a testo vai comprometer sua fertilidade? Vai. Vai diminuir, não vai amputar, mas vai diminuir. Problema número 1. Problema número 2, a testosterona vai virar estradiol. Homens precisam de estradiol.
Só que em níveis bem menores que a testo. O ideal seria que seu volume de estradiol fosse 12 a 20 vezes menor que o volume de testo. Explica pro pessoal o que é estradiol, doutor. A gente classifica os hormônios como hormônio masculino e hormônio feminino, mas isso é um negócio meio maluco, meio arbitrário. Tá. Mulheres têm testosterona e elas precisam de testosterona. Ah, mas não é hormônio masculino? Hormônio é hormônio. Certo? Assim como o seu corpo, seus músculos não sabem medir o número do peso, quando você vai para academia, eles medem o esforço. Seu músculo não sabe contar 12 repetições, 8 repetições. Ele não sabe que aquele peso lá é 60 quilos ou 30 quilos. Ele mede o quê? Esforço. Ele não foi alfabetizado em matemática. Ele mede esforço. Da mesma maneira, o hormônio, ele não sabe o que é homem e mulher. O hormônio simplesmente sabe, eu tenho um efeito a ser feito. Homens e mulheres precisam, mas a configuração do perfil bioquímico hormonal é diferente. Então, mulheres têm níveis de estrogênio, de ocitocina, bem maiores que os nossos. E níveis de testosterona, bem menores do que os nossos. 20, 40 de testo para mulher, cara, ela tá bacana. 80 de testo para mulher, rapaz, essa mulher vai te dar trabalho na cama. 100 de testo da mulher, ela deve estar usando testosterona aí, adesivinho, um gelzinho, deve estar com clitóris de uns 7 centímetros, tamanho do pinto de um anão, e vai te dar 2 vezes mais trabalho na cama. 100 de testosterona para um homem, rapaz, esse cara nem levanta a cama. Tá morto. A gente tá falando de níveis o quê? De 800, 8 vezes acima do nível da mulher. Então a mulher tem testo e tem estradiol. Homens, entre outros hormônios, homens têm testosterona. E no nosso caso, o seu organismo tem uma enzima chamada aromatase que transforma essa testosterona em estradiol. Mais ou menos aí, entre 12 a 20 vezes abaixo do nível de testosterona. Se eu começo a te dar testosterona exógena, injeções, adesivo, gel, seu nível de testosterona artificialmente vai subir, mas a sua aromatase vai ver esse nível mais e falar, nossa, que beleza, temos mais testo para produzir mais estradiol. Esse fenômeno a gente chama de aromatização. Então o cara vai começar a aromatizar aquela testo. Ele não vai ter o nível da testo tão bom, porque a proporção testo-estradiol começou a ficar muito próxima. Em geral, em homens que estão utilizando testo, uma aromatização com níveis de 60 a 80 de estradiol no sangue, ok, dá para poder levar legalzinho. Mas os caras começam a aromatizar muito, 100, 120, 150. Se for gordinho, então, aí que o cara aromatiza pra caramba. Se você não fizer um acompanhamento durante o uso da testo, você vai começar a produzir estradiol demais e vai ter efeitos físicos e comportamentais do excesso de estradiol. Um efeito físico, ginecomastia. Teta, o cara fica com teta de mulher. Tá tomando testo, tomando um Durateston aqui na segunda, um Deposteron na quarta, um enantato na... Testo, não tô falando de esteroide anabolizante artificial, testo. Tá tomando testosterona 3 vezes na semana. Caralho, pra que você tá tomando essa dose absurda aí? Tá lá com 3.500 de testo. Esse cara, lembra, se ele ficar com 20 vezes menos... vamos botar que ele está com 3.000 de testo, ele vai aromatizar 20 vezes menos 150 de estradiol. Cara, tá bem acima do limite máximo que eu toleraria de 80, tá 2 vezes acima disso. Em 6 meses, 12 meses, o cara tá com ginecomastia. Você quer ver um outro efeito do excesso de aromatização? Você se torna mais sensível e chorão. Porque o estradiol aumentado vai te deixar mais sensível. Eu tenho pra mim... O cara tem um braço desse tamanho e tá chorando no escuro. Eu tenho pra mim que esse é um dos motivos pelos quais esses campeões de fisiculturismo começam a chorar quando recebem o prêmio. Chora igual uma criança. Esse cara tá aromatizado, filho. Porque, porra, você lutou 5 anos pra chegar ali. Dieta, sono, acordou 2 da manhã, tomou seu shake de creatina com glutamina e com whey, foi treinar, porra, teve lesão muscular, disciplina, no frio, no sono, na noite, deixou de sair com os amigos, não comeu pizza, não tomou bebida alcoólica e agora finalmente você conquista esse troféu e a sua primeira reação quando você recebe essa medalha é chorar? Chorar? Você tinha que segurar o saco, olhar pra plateia e falar assim, vim e venci. Eu queria agradecer por esse prêmio. Que porra de choro é esse, irmão? Que bosta é essa aí? Tá aromatizado, né, cueca? Tá aromatizado. A aromatização é um problema. Então vai usar testo? Que deixa o cara mais sensível. Vai. Então, um problema, você vai ter dificuldade de fertilidade. Segundo problema, você pode ter excesso de aromatização. Terceiro problema, você pode ter um negócio chamado eritrocitose. A testosterona é um hormônio anabólico, vai fazer seu corpo produzir muitas coisas. Mais músculo, mais energia e mais sangue. Eritrocitose significa que seu sangue está se tornando muito viscoso. A gente mede essa viscosidade por um indicador no exame de sangue chamado hematócrito. Normalmente, em homens que estão utilizando testo, um hematócrito de até 54%, ok.
54,1%, ou o cara para com a testo ou ele faz uma sangria terapêutica. Não é legal. Caralho, sério? É só ir monitorando, não tem mistério nenhum isso aí não. Não tem mistério nenhum. Dificilmente, se você mantiver o cara com uma testo fisiológica ou discretamente suprafisiológica, ou manter o cara com 1.100. Tá tomando lá um Deposteron a cada 10 dias, monitorado, 2 exames de sangue por ano. Muito difícil desse cara estourar com uma eritrocitose de 56%. O que acontece é o quê? O cueca que vem usando 2 Deposteron por semana, 3 Durateston por semana, já tem 6 meses, 1 ano, nunca fez um exame de sangue e cai no consultório. Aí quando vê, tá estourado. Tá já. estourado. Eu falei, então, irmão. Não, doutor, pô, tem que ver como é que vai fazer. Primeira coisa, vai ter que dar uma parada e fazer uma sangria. Esperar pelo menos umas 2 semanas, quer fazer um TPC, uma terapia pós-ciclo, quer manter o Deposteron, para de tomar um a cada 5 dias, começa a tomar um a cada 12. Diminui um pouquinho o estímulo da medula, da eritropoetina renal, para esse hematócrito seu baixar um pouquinho. Então, fertilidade, aromatização excessiva, muito hormônio feminino, e essa questão da viscosidade sanguínea. 3 problemas que tem no tratamento de testes. Os 3 principais. Só que também não é bicho de 7 cabeças.